Abril 15, Josué 11, verso 11 a 12, verso 24. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sinron, ao rei de Acazaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do Vale do Jordão, ao sul da Galileia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafotedor, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus da região montanhosa e dos heveus, das cidades nas encostas do Hermon, na região de Mispá. Todos esses reis saíram para lutar. Juntos, seus exércitos formavam uma grande multidão como a areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se uniram, acamparam ao redor das águas perto de Merom para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenho medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa, e o Senhor deu a Israel vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote e Maim, e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Josué voltou, tomou Azor e matou seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades destruídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e os animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Conforme o Senhor havia ordenado ao seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a região ao redor da cidade de Gozém, as colinas do oeste, o vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios, depois de guerrear contra eles por muito tempo. Ninguém na região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso, foram completamente destruídos, sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque da região montanhosa de Hebron, Debir, Anabe e de toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas, embora restassem alguns em Gaza, Gate e Asdod. Assim, Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué a entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. E por fim, a terra descansou da guerra. Estes são os reis a leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale do Arnon até o monte Hermon, que incluía toda a terra no lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom,
Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale Arnon, e se estendia desde a cidade no meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os Amonitas. Esse território incluía toda a metade do sul de Gileade. Seom também controlava o Vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o Mar da Galileia ao norte até o Mar Morto ao sul, incluindo o caminho para Bet-Jesimote e, mais ao sul, as encostas do Monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bassã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salcá, ao norte, toda a região de Bassã, a leste, até a divisa com os reinos de Gesur e Maaca, a oeste. Este território abrangia a metade norte de Gileade, até a divisa com Sion, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Rubem e Gade e à meia tribo de Manassés. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, na vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu a essa terra como propriedade às tribos de Israel e as repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Neguebe. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferizeus, os heveus e os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Efer, o rei Afaque, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Joquineão no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Lucas 17, versos 11 a 37. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E, enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando-o a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: Levante-se e vá, sua fé o curou. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer: está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos: Aproximem-se os dias em que desejaram ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: Vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração.
Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava dos seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima de casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Quem se apegará à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntou os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Salmos 81, versos 1 a 12. Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá, para ser acompanhado com um instrumento de cordas. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor com todo o meu coração e todo o meu ser. Aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o Rei, nosso escudo. Mostra bondade a teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Provérbios 13, versos 5 e 6. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador.